Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, tem acontecido protestos de ambulantes junto à prefeitura. O que está acontecendo? Mais uma vez ambulantes? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, o comércio ambulante é uma atividade milenar. Me lembro até que nos anos 90, a organização, o Sindicato dos Trabalhadores Ambulantes de São Paulo, se chamava Sindicato dos Milenares, porque esse ato de fazer comércio nas ruas, nas praças, é tão antigo quanto a existência da própria cidade. Aliás, justificava a própria existência da cidade lá nos seus primórdios. Mas, infelizmente, na cidade moderna, começou a acontecer uma tensão entre o comércio que ocupa os lotes privados e o comércio que ocupa as ruas. Essa tensão não é absolutamente exclusiva da cidade de São Paulo, nem mesmo de cidades brasileiras, latino-americanas, mas é também presente, eu diria, em boa parte das cidades do mundo, aonde uma parte da população utiliza esse meio como um meio fundamental e central para sobreviver, como uma das estratégias centrais das economias populares. Entretanto, a briga entre o uso do espaço público para a circulação dos automóveis, mas também dos pedestres, numa relação direta com a forma de ocupação comercial, digamos, formal, imobiliária da cidade, sempre representa tensões. E não é diferente o que está acontecendo exatamente agora na cidade de São Paulo. Nós tivemos, no final do mês de agosto, 2 atos, um junto à subprefeitura da Moca, outro junto ao viaduto do Chá, próximo à prefeitura, de ambulantes protestando contra as atitudes da prefeitura de tirá-los das ruas, especialmente em algumas regiões da região central, e o foco principal desse conflito hoje está na Feira da Madrugada, na região do Brás e no seu entorno. Sandra? Professora Ronick, e na Feirinha da Madrugada, hein? O que está acontecendo ali especificamente? Feira da Madrugada foi uma iniciativa comercial que começou a partir de comerciantes completamente ambulantes que ocuparam um terreno, que é um terreno da União, para, aproveitando esse enorme polo, que é até regional de comércio na região do Brás, diversificar e oferecer uma série de produtos. Bom, essa novela da Feira da Madrugada, tira, não tira, constrói, não constrói, finalmente acabou tendo uma solução por parte da prefeitura, que ali mantém e em construção boxes, uma espécie de shopping center para comerciantes cadastrados. Isso significou que uma parte deles, muito importante, que não conseguiram acessar esse local, se deslocaram para as ruas vizinhas. E agora uma dessas ruas, a Rua Thiers, está sendo objeto de um projeto dos comerciantes da rua de transformá-la num bulevar. Bulevar aonde os ambulantes que hoje ocupam esse lugar absolutamente não terão lugar. Aliás, nenhuma dessas questões está sendo discutida com eles. Bom, moral da história, os ambulantes têm protestado e têm exigido uma atenção. Me parece que a moral dessa história toda, e o comentário que eu gostaria de deixar como comentário final aqui para os nossos ouvintes, não adianta imaginarmos que nós vamos eliminar essa forma de comércio. Essa forma de comércio, como eu disse, precede a cidade, e todas as tentativas de eliminação, na verdade, acabaram também não sendo totalmente implementadas com a força, da importância dessa atividade para a sobrevivência, especialmente em momentos de crise como essa. Isso volta com tudo. É melhor, do ponto de vista urbanístico, entendermos que, na verdade, o comércio pode ser um dos usos da rua e pensar de que forma ele pode, desta forma,
conviver com os demais. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, meu comentário hoje é sobre a exposição Lamento das Imagens, do artista chileno Alfredo Jaar, chileno radicado nos Estados Unidos há muito tempo. Essa exposição está no Sesc Pompeia e eu recomendo vivamente, porque é uma exposição muito impactante e muito atual. Antes comentar que há uma cena cultural em São Paulo muito vibrante nesse momento, né? Depois de todo o tempo de quarentena, de fechamento, agora que há uma transição, digamos, deveria ser gradual para a abertura, mas na cena cultural, acompanhando a abertura da Bienal de São Paulo, as várias instituições com exposições muito fortes. E essa é uma delas, com curadoria de Moacir dos Anjos, uma exposição que ocupa toda a área daquela parte recreativa do Sesc Pompeia, e ela é, como o próprio título diz, sobre a questão da circulação das imagens e do poder das imagens e uma política das imagens na sociedade contemporânea, sociedade essa midiática e mediada pela tecnologia e pelo cyberspace, né? Então ele vai investigando, por exemplo, as compras de imagens, a política de compra de imagens muito importantes no mundo, os grandes bancos de dados, na mão de quem estão, né? E revelando esse poder que se constrói a partir justamente dessa maneira de se controlar, afinal, as imagens, porque o controle das imagens numa sociedade do espetáculo é crucial. E esse controle acontece de forma subterrânea, nós não o percebemos. Então, muito interessante porque é uma exposição de um artista visual, mas é um artista conceitual. Então, quem vai esperando uma exposição de arte visual se surpreende muitas vezes com trabalhos que não são nada visuais, como, por exemplo, um em que você apenas lê textos que decodificam essa política das imagens e depois, quando entra na sala de projeção, sofre, na verdade, uma experiência de ofuscamento diante de uma luz branca muito intensa, né? Professor Wisnik, e o que quer dizer esse ofuscamento? O que ele representa? O ofuscamento, a cegueira, é um discurso fundamental sobre o que acontece na sociedade que vive o império das imagens. Ao invés de você se deleitar com uma bela imagem, você sofre aquele assédio, aquele ataque de luz que, no fundo, metaforiza a cegueira que nós vivemos, enquanto pensamos em enxergar as coisas, né? Essa sociedade que nos oferece imagens a todo tempo não cessa de nos cegar sobre a política das imagens, e isso é o que Jaar traz à tona de uma forma muito penetrante nessa exposição, que afinal se chama O Lamento das Imagens. Um outro trabalho que acho que merece destaque e comentário aqui é O Som do Silêncio, quando ele constrói uma espécie de teatro de uma única imagem, uma single fotografia, né, do sul-africano Kevin Carter, contando toda a história às cegas. Aí, ao contrário do ofuscamento, no escuro, nós vamos ouvindo uma narração sobre esse fotógrafo, sua história, suas vicissitudes e etc., e de repente chega-se ao grande momento, né, que é um momento épico e ao mesmo tempo trágico, que é ele no Sudão, diante da guerra civil, do desastre humanitário absoluto, da fome. Ele encontra uma criança muito pequena que tenta, faminta, quase morta de inanição, que tenta se deslocar em direção ao lugar onde teria comida, mas tem muita dificuldade, parece que não vai conseguir, enquanto um abutre a espreita logo ao fundo, né? Porque o abutre é o signo da morte, parece declarar que sabe que aquela criança vai morrer e está esperando para abocanhá-la. A imagem é terrível, e o modo como o artista conta essa história e depois nos mostra a imagem é de uma inteligência atroz, né? Então eu queria recomendar o Sesc Pompeia, volta à Cena Cultural de São Paulo, com uma belíssima exposição que deve ser vista por todos.
Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de provocar uma reflexão a respeito do que poderia ser uma teoria da sustentabilidade. Então, quem acompanhou esta coluna ao longo dos últimos anos já ouviu falar muito sobre a sustentabilidade como um novo valor que tem talvez algumas poucas décadas de surgimento, ou eventualmente até como uma utopia que, de certa forma, veio tentar substituir, mas ao mesmo tempo incorporou a utopia dos direitos humanos, né? Agora, em geral, a coluna nunca tentou fazer a seguinte pergunta: existe uma teoria científica da sustentabilidade? Essa é uma questão em aberto, tem muitos pesquisadores que acham que sim, alguns, aliás muitos, até acham que existe uma ciência da sustentabilidade, mas é importante levantar essa questão pelo seguinte, porque eu gostaria muito de aconselhar um livro que é um livro científico de um físico teórico que se meteu profundamente na biologia e que escreveu um livro incrível que termina colocando a questão de, assim, tentando esboçar o que ele vê como alguma coisa que seria a teoria da sustentabilidade. Fale-nos um pouco mais desta obra, professor. Qual é o título do livro? Pois é, o livro tem um título estranho, porque é só uma palavrinha, escala, scale. Depois um longo subtítulo que eu tenho até dificuldade de lembrar de memória. Assim. E o físico em questão, que participa do Instituto Santa Fé, que é pioneiro nas pesquisas sobre complexidade, o nome dele é Geoffrey West. O livro é bem acessível hoje no Kindle, sobretudo, é baratinho, e esse livro foi publicado, assim, lançado em 2018. Aliás, é por isso que a resenha que eu acabei de fazer desse livro, não saiu no Caderno do Valor, onde habitualmente eu publico resenhas, no impresso, porque foi considerado um livro meio antigo, 2018, né? Que na verdade para um livro científico não é um livro antigo. Mas enfim, a resenha, que é mais longa que as anteriores, foi publicada na edição digital e é fácil de ser encontrada no caderno Eu e do Valor. Eu procuro nessa resenha explicar bem o que ele propõe como teoria, que é basicamente uma discussão sobre a impossibilidade ou possibilidade das sociedades continuarem crescendo com a velocidade e a aceleração que elas vêm crescendo desde a Revolução Industrial, e ele faz isso principalmente comparando com o fato de que na vida biológica o crescimento sempre tem limite. Enfim, é um convite aqui para que os ouvintes mais interessados sejam também leitores desse belíssimo livro do Geoffrey West. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna dessa semana, o assunto envolve a história do arquiteto Antônio da Costa Santos, o Toninho, que 20 anos atrás foi assassinado. Para nós, arquitetos e urbanistas que trabalhamos com habitação popular,
que nos anos 70 e 80 fomos para a periferia assessorar os movimentos de moradia, os movimentos sociais na luta pelo direito à cidade, o 11 de setembro marca não o ataque das Torres Gêmeas, mas, sobretudo, o assassinato do nosso querido colega arquiteto Antônio da Costa Santos. Seu assassinato foi um choque para a nossa geração, uma geração que lutava por uma cidade melhor. E Toninho conseguiu associar a sua competência como arquiteto com uma enorme habilidade política e havia sido eleito em 2000 prefeito de Campinas. E na prefeitura de Campinas era a esperança de introduzir mudanças fundamentais na cidade, a esperança de combater a corrupção, de mudar o modelo de desenvolvimento urbano da cidade que é a maior cidade do interior do estado de São Paulo. Infelizmente, essa trajetória foi interrompida. Uma trajetória que começou nos anos 70, construindo um centro comunitário numa comunidade carente de Campinas, no Jardim São Gabriel, que durante 15 anos passou por assessorar a Assembleia do Povo, que era uma organização de comunidades que lutavam pelo direito básico da cidade, o direito à água, à luz, à urbanização e à regularização fundiária, que lutou também pelo patrimônio histórico de Campinas, criando um movimento chamado Febre Amarela, que teve um papel extremamente importante para proteger casarões da fúria da especulação imobiliária e que, como consequência desse trabalho, pôde criar o Conselho de Patrimônio Cultural e Arquitetônico de Campinas. Foi eleito vice-prefeito em 89, mas, ao combater a corrupção, não teve força para poder permanecer no cargo de secretário de Obras e de Planejamento da Prefeitura de Campinas e acabou se demitindo. O seu assassinato, portanto, interrompeu uma carreira brilhante, profissional e política. E o que sabemos hoje sobre esse crime? Essa pergunta, quem mandou matar o Toninho e por que mandaram matar o Toninho, é uma pergunta que está há 20 anos sem resposta. A Polícia Civil, tanto de Campinas como de São Paulo, foi negligente nas apurações, com o apoio, inclusive, do Ministério Público Estadual, que aceitaram desde sempre uma ideia de um crime banal, de um assalto ou de uma fuga de uma quadrilha que havia praticado um sequestro e que atirou no Toninho porque ele estava atrapalhando o trânsito. Ele foi morto numa estrada ali próximo a um shopping em Campinas, e nunca se levou adiante a hipótese mais provável, que o crime tenha sido um crime político. Isso porque, efetivamente, Toninho tinha denunciado a corrupção na Prefeitura de Campinas quando ele foi vice-prefeito. Nos anos 90, investigou e também denunciou o crime organizado em Campinas, inclusive prestando declarações na CPI da máfia do tráfico e da máfia do roubo de carga. E como o prefeito estava há 8 meses no cargo de prefeito de Campinas quando foi assassinado, ele vinha atuando para cortar as veias da corrupção na Prefeitura de Campinas. Havia reduzido em 30% os contratos de lixo e da merenda, estava combatendo a máfia das peruas no transporte coletivo, vinha combatendo a especulação imobiliária. Em suma, tinha uma atuação que contrariava interesses, e certamente essa deveria ter sido uma das possibilidades, das hipóteses de averiguação. Quem mandou matar o Toninho é alguma coisa que nós continuamos perguntando e queremos uma resposta. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, o que são multiversos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, frequentemente as ditas ciências duras são consideradas objetivas, sem grandes espaços para subjetividade. Hoje quero falar um pouco de opiniões e gostos de cientistas.
Recentemente, li alguns artigos descrevendo a chamada interpretação de muitos mundos ou muitos universos da física quântica. Na Folha de São Paulo de domingo, Hélio Schwartzman comentou um livro de um dos defensores dessa interpretação, Sean Carroll, um físico do Instituto Tecnológico da Califórnia. A teoria quântica, formulada nos primeiros 30 anos do século passado, é muito diferente das outras teorias físicas, por conter incertezas fundamentais. Há grandezas que, dependendo da preparação do sistema, podem ser intrinsecamente indeterminadas. Partículas quânticas podem ser colocadas em superposições de estados. Por exemplo, um bit quântico, qubit, pode ser colocado numa superposição dos valores 0 e 1. Podemos observar interferências entre essas possibilidades, como observamos interferências de ondas. A teoria permite descrever perfeitamente a evolução temporal desse estado de superposição através da equação de Schrödinger, que rege a dinâmica da física quântica. Mas se quisermos o valor do bit, observaremos 0 ou 1, com probabilidades dadas pelos pesos respectivos da superposição. A evolução do sistema no processo de medida não é dada pela equação de Schrödinger. A receita operacional da teoria separa o processo de medida da evolução temporal entre medições. Esse problema da medida leva muitos físicos a considerar a teoria quântica como uma descrição incompleta da natureza ou da realidade. Na descrição de muitos universos, em cada medida desse tipo, o sistema se divide em diferentes universos, em que cada alternativa segue evoluindo de acordo com a equação de Schrödinger. Cada observador segue em apenas um universo, sem comunicação entre universos distintos. A discussão sobre a necessidade de completar a teoria quântica, que seria apenas um rascunho de uma compreensão mais fundamental da realidade, se iniciou já nos anos 1930. Em meados dos anos 1960, o físico irlandês John Bell desenvolveu um teorema que permite testar certas classes de teorias que poderiam completar a teoria quântica. Os experimentos realizados principalmente a partir dos anos 1980 descartam várias dessas teorias. Mas a interação gravitacional e seus efeitos sobre a estrutura do espaço-tempo não são adequadamente descritas no formalismo quântico. Alguns físicos acreditam que a chave possa estar na revisão dos fundamentos da teoria quântica. Qual a sua posição sobre essas diferentes interpretações? Nenhuma dessas interpretações pode ser descartada com base nas evidências experimentais que possuímos. Mas, por outro lado, não há evidências que apoiem qualquer uma delas. Não consigo me encantar por teorias físicas desprovidas de evidências experimentais. Sempre lembro de um diálogo que teria ocorrido quando Laplace apresentou seu tratado de mecânica ao imperador Napoleão Bonaparte. Esse comentou: "Não encontrei menção a Deus em sua obra", ao que Laplace retrucou: "Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse-là." Não tive necessidade dessa hipótese. Quando construímos uma nova teoria científica, além de descrever adequadamente os fenômenos conhecidos, é preciso fazer novas previsões, em que haja alguma contradição com a teoria anterior, que possa ser testada experimentalmente. Mas por que tantos físicos são seduzidos por ideias exóticas? Em artigo de 27 de setembro, em Scientific American, John Horgan argumenta que pode ser por medo da morte. Físicos também buscariam um significado maior para a efemeridade da vida. Minha posição pessoal é mais próxima daquela apresentada por Chris Fuchs e Asher Pérez em artigo na Physics Today. A teoria quântica não precisa de interpretações. Fazer ciência tem por objetivo criar uma descrição adequada daquilo que observamos, não necessariamente de uma realidade subjacente. Tomo especial cuidado com a palavra interpretação. Concordo que não basta realizar cálculos ou medidas, devemos extrair conteúdo físico dos resultados. Numa conferência sobre fundamentos da teoria quântica em 1999, conduziram uma sondagem para saber qual era a interpretação preferida. Asher Pérez teria se levantado e indagado: "E quantos de nós aqui acreditam que as leis da natureza são determinadas por votação democrática?" Ele foi ovacionado. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.